Olá, começa agora o programa Gente do Rio. Vamos falar hoje da cidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista do Legislativo, do trabalho dos vereadores. E obrigada por estar na nossa companhia todo domingo pela manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, dá uma curtida, vai. Se não for pedir demais, manda um comentário pra gente saber o que você achou. No ano em que o Palácio Pedro Ernesto, que abriga hoje a Câmara Municipal do Rio, completa 100 anos, nada mais natural do que entrevistar o presidente daquela casa, que acabou de ser reeleito. Em seu segundo mandato à frente do Parlamento Carioca, o vereador Carlos Caiado vai conduzir a mudança para o edifício Serrador, a votação do plano diretor que vai guiar a cidade pelos próximos 10 anos e a revitalização do centro da cidade, entre outros importantes assuntos. Seja bem-vindo, vereador, presidente, né? Presidente Carlos Caiado, muito bem-vindo aqui ao Gente do Rio. Obrigado, é uma oportunidade enorme estar aqui com vocês, passar um pouco que a Câmara Municipal tem contribuído para a cidade. E você é uma pessoa maravilhosa que sempre comunica muito bem e é uma referência para todos nós. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. E você conduziu uma comitiva de vereadores a Brasília recentemente, tiveram com ministros, com secretários, uma agenda digna de prefeito, né? Está ensaiando para o ano que vem, para 2024, disputar? Na verdade, sim, a Câmara Municipal é da capital do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a capital cultural, turística do nosso país. E a gente sempre buscou, desde o início do nosso mandato como presidente, ter relações institucionais para colocar, né, as políticas públicas da nossa cidade, buscando que na articulação, na união, possa de fato acontecer. Então a gente foi a Brasília com uma comitiva e em temas que a gente já vem discutindo na Câmara Municipal e projetos que nós aprovamos que se tornaram leis que precisam com complementos, e a União tem um papel fundamental do resgate do Rio de Janeiro que a gente vem desde 2021 fazendo. O tema lá, não sei se eu posso aqui dissertar um pouco, principal foi na Secretaria Nacional de Saneamento, com o secretário Leonardo. É isso que eu ia te perguntar em seguida, porque dizem que os políticos não gostam de fazer a obra de saneamento porque é uma obra que não aparece, né? Fica debaixo da terra, não aparece, gosta de fazer viaduto, estrada, praça, que é a coisa que dá para inaugurar. E com isso nós temos só 46% do esgoto do Rio de Janeiro, de rede de esgoto no Rio de Janeiro, né? Tratada, enfim. E vocês trataram disso com o secretário nacional de saneamento, o Leonardo Pisciani. Qual é a perspectiva da gente deixar de ter essa vergonhosa marca de menos da metade do esgoto do Rio de Janeiro, da capital, como você bem colocou, tratado? Então, a nossa discussão lá foi pelo trabalho, inclusive, da Câmara, como eu estava dizendo, que a questão do saneamento, ele tem alguns pilares. Os pilares não é só o esgoto, não é só a água, tem a questão das drenagens, das enchentes que a cidade vive. A nossa cidade tem um problema muito sério, é uma cidade que geograficamente precisa ter uma atenção maior nessa questão. Então a gente foi tratar realmente com o secretário isso. Levamos, inclusive, na busca o relatório que nós temos na Câmara Municipal de uma CPI que fala das enchentes, que envolve todos os aspectos. Então a gente buscou passar a nossa necessidade do Rio Acari, da Baixada de Jacarepaguá, que tem uma concessão, né, que foi, inclusive ganhou o leilão pela Iguá, sobre a Baía de Guanabara, sobre a Baía de Septiba, e ao mesmo tempo tem buscar recursos para poder fazer o programa que a Prefeitura tem de Bairro Maravilha, que faz a urbanização dos bairros formais e ao mesmo tempo também captar recursos para o Morar Carioca, que faz nas comunidades, captando o esgoto, como você muito bem disse. Então foi um tema bem produtivo. E qual foi o resultado disso? O que o secretário Leonardo Pisciani se comprometeu com vocês em relação a isso? Foi bem produtiva a reunião, e na qual, como a Câmara, eu disse, tem a contribuição de ter feito vários relatórios, inclusive nós temos uma comissão de saneamento na Câmara, nós buscamos entregar para ele esse relatório para ele poder se nortear, se basear, como cada vereador da cidade, e lá nós estávamos com a comitiva, conhece cada canto dessa cidade. Então tem que saber qual é a prioridade, começar por onde, o que precisa fazer. Às vezes, assim, não estou aqui criticando, mas é normal um governo
tem um planejamento macro. A gente não pode esquecer também dos rios, por exemplo, que é um pouco micro. Você tem que buscar ter drenagem dos rios. Então, a gente buscou levar esse conhecimento e entregar esse relatório para o secretário. E ele imediatamente encampou isso, buscou entender esses detalhes e já passou para a sua equipe técnica e que agora vamos interagir com o prefeito da cidade, o prefeito Eduardo Paes e a Rio Águas e a Secretaria de Habitação e de Infraestrutura também poder buscar ter os projetos redondos em Brasília para os recursos serem disponibilizados e as coisas acontecerem. E Você falou em enchentes e nós temos uma polêmica que de colocar os sensores nos bueiros ou não. Foi feita até uma experiência exitosa na zona portuária, mas a prefeitura não coloca, uns dizem que não funciona. O que vocês acham sobre isso? Deve colocar os sensores nos bueiros? A gente acha que qualquer monitoramento é sempre muito bem-vindo. Inclusive, a Câmara Municipal, eu sou um dos autores, tem uma lei de colocar boias oceanográficas, obviamente aqui é uma área oceânica, para poder identificar as marés altas e sempre buscar ter mais informações. A gente acredita que assim, esses monitoramentos com microcâmeras é fundamental, não só para a questão de drenagem, como também na própria drenagem identificar de onde vem o esgoto, né, que trata da poluição. Você consegue identificar. Com o titular da Secretaria Especial de Assuntos Federativos, né, que é um nome muito pomposo, André Siciliano, vocês trataram de um tema que eu acho que é muito caro pro carioca, né, que é o prédio da antiga Estação Leopoldina. Uma parceria para revitalizar aquele prédio, né, que enfim, está abandonado há muitos anos, é histórico, uma arquitetura linda. E, inclusive, o vereador Rafael Aloysio Freitas sugeriu colocar a Cidade da Cerveja lá, né? É assim, o André, né, presidente da Alerj, conhece muito bem o Rio de Janeiro, então para a gente é ótimo ter essa relação. E nós discutimos vários temas. Falamos sobre segurança pública, sobre o Rio de Janeiro voltar a ser a capital cultural do país, que a gente já estamos perdendo um pouco para São Paulo, nós vamos resgatar isso. E falamos nesse aspecto, que é a essência do Rio de Janeiro, é o turismo também, que nós temos que ter alguns equipamentos que possam ter atração e que é uma essência do próprio carioca, né, de inventar, de buscar. E o vereador Rafael Aloysio Freitas, e eu também sou coautor, fizemos uma lei que regulamenta as cervejarias artesanais na cidade do Rio de Janeiro. Foi um projeto pioneiro aqui no estado do Rio de Janeiro. E a ideia é de ser um marco ali, num local muito bem localizado, de revitalização, né, um equipamento bucólico, bonito, lindo, e que o André Siciliano, inclusive, falou com o prefeito Eduardo Paes, já colocando aquele terreno, né, aquele equipamento para a prefeitura. Nós estamos buscando nesse diálogo com o prefeito ali realmente ser a cidade da cerveja. A gente vê várias vezes na Marina da Glória, no próprio Porto, eventos sobre o tema de cerveja, que gera muitos empregos, e o Rio de Janeiro ser a referência a isso do nosso país, como já na palavra da população, do povo, mas na prática a gente tem que ter um certo objetivo dos turistas, inclusive a nível estrangeiro, poderem estar aqui no Rio de Janeiro visitando um equipamento desse e produzindo cada vez mais. Eu acho muito legal, que eu sou apaixonada por aquele prédio. Eu acho aquele equipamento assim, muito lindo, e realmente é uma pena não preservar, né? Tá abandonado daquele jeito. Mas ainda com o secretário André Siciliano, vocês trataram das comemorações dos 100 anos do Palácio Pedro Ernesto. O que vai ter? Como é que vão ser essas comemorações e em que o governo federal vai apoiar? Inclusive estava conosco a vereadora Rosa Fernandes. Eu até brinco com ela é muito jovem, mas ela acompanha há muito tempo o centenário da Câmara. Minha amiga querida. Faz dia 21 de julho 100 anos da Câmara, e nós fomos conversar com o presidente porque ali, aquele palco na Cinelândia, né, é o palco da democracia, da população. Ele tem história, foi Câmara Federal, e a gente pediu ajuda dele, porque ali a gente está na luta de criar já na prática, mas a gente quer simbolizar isso como um quadrilátero cultural da democracia, e simbolizando no centenário da Câmara. Inclusive temos o centenário do Copacabana Palace também, que, né, é um equipamento bucólico da nossa cidade, e ele ficou de nos ajudar junto ao Ministério da Cultura para criar uma agenda, né, a partir do segundo semestre, simbolizando esse palco da democracia, com vários eventos, shows, envolver inclusive o Teatro Municipal. Então, assim, foi um diálogo muito importante nessa interlocução dele junto ao Ministério da Cultura, para a gente poder valorizar a cultura, né, do Rio de Janeiro. Inclusive, o Rio de Janeiro
a cidade do Rio de Janeiro, né, o estado do Rio de Janeiro foi capital do Brasil, então envolve muito, né, o nosso Palácio Pedro Ernesto nesse sentido. Então, acho que essa produção cultural, o Ministério da Cultura criar, eu acho que vai ser muito importante, aliancando junto à Secretaria Municipal de Cultura, Estadual e a Câmara Municipal. E o aniversário é dia 23 de junho, né? A data exata. Julho. De julho? Julho. 23 de julho. 23 de é julho. a data 21, exata. 23, dia 21. Dia 21 de julho. 21 de julho. Aí Legal. fazem 100 anos. E o presente que nós vamos dar para a cidade, na sua introdução da sua entrevista, falou sobre o Serrador. Quando isso que eu ia perguntar. A Câmara vai mudar de lá do Palácio Pedro Ernesto, que é uma construção, né, centenária, não tem mais a infraestrutura que é necessária hoje para o funcionamento do parlamento, e vai para o edifício Serrador, que é outra joia também da arquitetura de uma forma diferente, mas é também um edifício belíssimo ali na própria Cinelândia, né? E ao encontro que você está dizendo, o Palácio Pedro Ernesto vai virar um centro cultural, uma fundação cultural. Vai ser entregue para a cidade e vamos buscar esse quadrilátero. E o Serrador foi uma decisão assim, muito acertada, polêmica no início, mas a nossa demonstração com gestão, dizendo que os recursos que estavam foram economizados e, ao mesmo tempo, também os números apresentados que levou a todos os vereadores a apoiarem, em 9 anos nós estamos devolvendo o dinheiro investido no Serrador, né, com a compra, para a população. Então, porque a gente tem hoje uma ocupação de 4 imóveis, dos 4 imóveis, 5 imóveis, contando com o palácio, dos 5 imóveis, 3 imóveis são alugados, então são despesas muito, muito caras para o parlamento e que estarão todos sendo levados para o prédio Serrador. Então, em 9 anos, a gente recupera esse recurso e a gente está fazendo 100 anos e projeta para mais 100 anos. Ou seja, vocês vão sair de 4 prédios para um prédio só, 5 prédios. O Palácio, onde que é o Palácio Pedro Ernesto, o anexo onde ficam os gabinetes, que estão muito deteriorados, inclusive tinha que fazer uma obra muito grande, e nós temos mais 3 imóveis alugados, que geram muito custo, não só no aluguel, como também na manutenção, porque são prédios antigos. Então a gente vai estar levando para um prédio moderno, autossustentável, e que a obra que nós vamos fazer hoje no Serrador, só existem 2. Uma arquitetônica, que é para adaptar, porque o prédio está pronto, e outra, que é uma obra física, de fazer o plenário. Nós vamos fazer o plenário lá. Ainda falando em centro do Rio, quem anda pelo centro agora, estive lá recentemente, parece que já voltou à normalidade antes da pandemia, né? Muita gente na rua, os estacionamentos cheios, e vocês têm um Reviver Centro, né? Qual é o balanço disso? O que a gente pode esperar do Reviver Centro? O Rio, o centro vai voltar aos seus tempos de glória, tem o Porto Maravilha também, né? Sim, o centro da cidade, obviamente, é nosso pulmão. Nosso centro cultural, econômico, social, turístico. Lá tem tudo, tem VLT, tem metrô, tem praça linda, tem história, enfim, tem vários equipamentos importantes. Então, nesse planejamento que eu disse aqui, a Câmara Municipal, de também união com o Poder Executivo, aprovou uma lei de autoria do Executivo, mas em tempo recorde nós aprovamos 2 leis, uma de incentivos fiscais e outra de incentivos urbanísticos, para atrair e uma modalidade ser, inclusive, ter unidades residenciais. E vem dado certo. Já temos aí 2.000 unidades a serem entregues, né, para a população, de unidades de quartos, que a gente fala, de apartamentos. E com isso também leva a confiança do mercado da população voltar para o centro da cidade. Então, a gente está dando vida. E nós estamos agora também com outro projeto, que nós aprovamos a primeira lei do Reviver Centro, a gente falava que em 2 anos a gente tinha que revisar. E a Prefeitura encaminhou para agora uma revisão para poder incentivar mais ainda, para a gente poder ter uma atração, trazer mais empresas e ser mesclado com moradia e que é a nossa característica, obviamente econômica, os escritórios, e isso anexando ao próprio porto. Que, como você falou, Marevale ser o grande centro da tecnologia, né, do nosso país, um hub tecnológico e de educação com ímpar que está indo. Então, o centro da cidade está pulsando, enfim, para poder finalizar. A Glória também. Então, os anexos, né, próximos ao centro da cidade estão voltando, né, a revitalizar e acontecer. No próximo bloco, entidades representativas dos blocos de carnaval esperam há 6 anos que a Câmara dos Vereadores aprove o marco regulatório do carnaval. Será que agora vai?
Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Caiado. Presidente, representantes dos blocos de carnaval, inclusive a Rita Fernandes, que é presidente da Sebastiana, esteve aqui, conversou com a gente no Gente do Rio e disse que eles aguardam desde 2017 o marco civil do setor, que está tramitando na Câmara Municipal. Qual é a perspectiva disso ser votado em 2024? Será que a gente já vai ter esse marco civil? Ela falou que isso atrapalha para que os blocos consigam patrocínio e viabilizem seus desfiles de uma maneira mais organizada, né? Nem sabia que era tanto tempo assim, 6 anos. Mas ainda há tempo. Né? O carnaval, é óbvio, que é muito importante, né? A nossa essência aqui, né? Inclusive gera empregos, gera economia, impostos e entretenimento, e todo carioca, enfim, obviamente os turistas também amam o carnaval. E a gente, assim que a Rita, recentemente, numa discussão mais intensa, tem há bastante tempo, nos trouxe da importância, inclusive agora nesse carnaval eles sofreram muito, né, com a questão do licenciamento, do bombeiro, com a própria prefeitura em aspectos de alguns documentos, e nós combinamos com ela, estamos criando um grupo de trabalho. Um trabalho que a Câmara Municipal, inclusive, aprovou uma comissão especial para tratar do carnaval, que a presidente é a Mônica Benício. Nós estamos colocando o presidente nosso da Comissão de Turismo, o vereador Rocal, e em comum acordo com a prefeitura, a Rio Tour, sendo representada pelo Rony, e também a Secretaria Municipal de Turismo e a Secretaria Municipal de Ordem Pública, e vamos solicitar ao governador que possa encaminhar um representante para esse grupo de trabalho fazer uma lei para que crie realmente um marco regulatório que possa dar segurança jurídica e, ao mesmo tempo, organização para o carioca e para a população ter um mínimo de organização para que aqueles blocos tenham planejamento e tenham infraestrutura, não a questão do patrocínio, claro, para o bloco poder sair, mas a gente precisa ter banheiro, precisa ter o horário definido certinho, precisa ter segurança, precisa ter a limpeza, precisa ter um planejamento. Um outro assunto que eu acho super importante é o transporte aquaviário, principalmente na Barra da Tijuca. Eu morei lá, ali dá para fazer, né? Já existe, mas de uma forma mais informal. E existe um projeto de lei seu, inclusive nesse sentido. Como é que vai se dar? Como é que vocês vão organizar esse transporte aquaviário? Que, aliás, não só na Barra da Tijuca, mas o Rio de Janeiro tem vários locais, Ilha do Governador, enfim. Na verdade é uma lei minha, juntamente com o vereador Tiago Carbeiro, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, que regulamentou e instituiu o transporte lagunar na Baixada de Jacarapaguá. O transporte aquaviário é fundamental. Você consegue o exemplo, quem mora no Rio das Pedras é o que mais nos beneficia de mão de obra de trabalhador, não só para a Barra, mas para vários lugares de Jacarapaguá. Se você fizer uma entrevista no Barra Shopping, da onde a pessoa mora, a maioria das pessoas mora na Rio das Pedras. Eles levam às vezes 2h30 para chegar no Barra Shopping. Então você tem um transporte lagunar em 15 minutos, 10 minutos já está lá. Inclusive fazendo a conexão com o transporte público, no próprio metrô. O morador lá da Barra, como você disse, ali onde tem muito trânsito, no Novo Leblon, no Mandala, poder chegar no metrô em 10 minutos. O condomínio onde eu morava tinha do aquaviário até o Barra Mares. Então, tinha o aquaviário até o metrô. Por questões próprias do condomínio. Mas esse é um transporte sendo viabilizado pela prefeitura, concedido à iniciativa privada, vai ser um transporte importante. E com a nossa aprovação, nossa lei, até o governo anterior, o governo Crivella, tentou fazer uma linha só, não conseguiu, no APMI, né, o procedimento de manifestação de interesse. Logo que iniciou o governo Eduardo Paes, nós dialogamos fortemente com o prefeito e ele, através da secretaria do secretário Arraes, disponibilizou um estudo de viabilidade, o estudo ficou pronto, e eles publicaram ontem no Diário Oficial para poder abrir um edital de licitação, para poder abrir uma concorrência que possa, de fato, ter o transporte lagunar, que vai se unir da importância como a gente falou no início da nossa entrevista, sobre saneamento. A Iguá tem uma responsabilidade que ganhou o leilão, essa empresa ganhou o leilão da SEDAI, de despoluir as lagoas de Jacarepaguá. E com isso você ganha um calado. Né? Aí você ganha um calado, né, nas lagoas, não só de despoluição, calado maior,
para que realmente, de fato, o transporte Você imagina possa ser de aquilo ali massa. despoluído, Você pode é uma transferir maravilha. bastante gente. Você fazer uma coisa, né, bem mais massiva aí em relação a isso. Maciço. Desculpa. Presidente, assim como o prefeito Eduardo Paes, você é de uma geração de políticos que nasceu do grupo do ex-prefeito César Maia, que hoje é vereador e liderado por você, né? Como é que é isso de sair de pupilo, hoje é líder do seu ex-mentor, digamos assim? Que lições você tira disso e como é a convivência hoje na Câmara? Não, o César Maia sempre foi meu líder e continua sendo meu líder. Inclusive, queria dizer que eu me aconselho direto com ele. Ele é um professor muito preparado, foi 3 vezes prefeito da cidade, deputado federal, secretário estadual de Fazenda. E ele sempre nos aconselha, inclusive todo o planejamento da Câmara, a gente sempre busca estar dialogando com ele. E para mim é um orgulho muito grande, né? Inclusive, não só eu, né? Como o próprio Guaraná, que é presidente do Tribunal de Contas, e o próprio prefeito faz parte da geração de incentivos de jovens na política, né? Então, o César Maia incentivou isso muito lá atrás. Criou os subprefeitos, né? Criou administradores regionais. Eu, inclusive, fui presidente da juventude do partido através dele, que me fez mobilizar a participação partidária, que é uma questão importante, né? O jovem participar na política desde cedo. Acho que isso é fundamental. A gente viu nas últimas eleições, inclusive, tem vários jovens estarem participando desse diálogo. Então, o César Maia continua sendo uma referência para todos nós. E é uma honra tê-lo ele como vereador. É um luxo para a Câmara Municipal ter o César Maia como vereador nesse trabalho, nesse diálogo conosco. Você é primo do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Aliás, você nasceu em Goiás, né? Seu pai, o Cláudio Caiado, foi assessor parlamentar, subsecretário também, né? Seu irmão acaba de se elegeu nas últimas eleições deputado estadual. Essa política está no sangue e como é que a família de vocês lida com essa vida louca de políticos? Realmente está no sangue, né? Inclusive eu tenho um vídeo que eu quero até recuperar naquela fita, né, antiga, de que aos 9 anos de idade o meu marido da minha tia, meu tio, perguntou o que cada um queria ser. E perguntou para mim o que você queria ser. Eu falei, eu quero ser político, de forma natural. Então a minha família, assim, não no Rio de Janeiro, mas em Goiás, é tradicional da política. Governador, deputado, ministro. Inclusive o primeiro ministro do governo Getúlio Vargas era um tio-avô nosso. E é uma responsabilidade muito grande, né, carregar isso. Inclusive o Ronaldo Caiado faz um belo trabalho em Goiás. Ele, inclusive, está com 68% de aprovação na avaliação, 65%. E a gente aqui, fazendo esse trabalho aqui no Rio de Janeiro, eu acho que é um motivo de orgulho muito grande para a família e difícil, né? Porque a política é um sacerdócio. A dedicação que tem que se dedicar ao máximo. Mas a família nos apoia muito, também a família gosta e a gente vai mantendo a linha. Queria fazer uma pergunta mais pessoal. Você tem uma estatura mais baixa, né? Sofreu bullying por isso na infância, na adolescência? Teve problema para arrumar namorada? Chega até engraçado. Não, todo mundo brinca comigo, não tem jeito, né? E eu brinco com os outros, não. Já começa brincando. Você encontra uma pessoa menor do que eu fala assim, abraça, eu vou tirar uma foto menor do que eu. Mas todo mundo brinca, né? Mas muito tinha apelido, sofreu... Hoje é bullying, né? Antigamente não tinha essa coisa. Apelido na infância. Eu levo pela brincadeira e acho bom a brincadeira, né? Porque ser baixinho não tem nenhum problema. Né? Normal. E algum apelido? O meu apelido, assim, estava até conversando antes com você, é até um apelido engraçado, era Ariete, que é lá do He-Man, que ele é baixinho, né? Parrudinho. Aí sempre brincavam muito com E você isso. se chateava com isso? Não, zero. Não tem jeito, sou baixinho mesmo. Mas nada me falta ser baixinho, consigo fazer tudo. Maravilhoso. Jogo, inclusive, futebol, tudo. Joga futebol qual posição? Eu sou cabeça de área ou zagueiro. E mesmo sendo baixinho, não fazem gol de cabeça em mim, não. Quais são os seus planos para a próxima legislatura? Então, eu tenho buscado trabalhar muito nessa posição como presidente, de colocar em destaque o nosso parlamento municipal, tanto que hoje a gente não é uma competição, mas se tornou o parlamento mais produtivo do Brasil, com leis importantes, resgate do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo também um parlamento mais transparente. Nós ganhamos diamante diante da avaliação da Atricom, da Associação dos Tribunais, que fiscaliza
os parlamentos, e isso aí foi um orgulho muito grande para a gente. Então eu já fico muito satisfeito com isso, a gente ter esse protagonismo. E, obviamente, a gente sempre prepara para buscar ter voos mais altos. Eu tenho uma vontade de ser prefeito um dia da cidade, tenho conversado isso muito com o atual prefeito, que é uma pessoa que a gente acompanha há bastante tempo, tem uma ligação política, né? Em todas as últimas eleições, a gente, inclusive, o apoiou, de buscar, inclusive, compor uma chapa com ele nessa próxima eleição. Seria uma chapa que a gente buscaria aí ter, acho que a Câmara Municipal se fazer muito bem representada, né? Ter um vereador fazendo parte da chapa do prefeito como vice dele, eu acho que seria uma... Sendo assim, com esse projeto, vamos ao nosso ping-pong. Ser carioca Já? é? Gostar de um chopp, gostar de um samba, de um futebol Maracanã. Se o Rio de Janeiro fosse um bicho, você que é defensor dos animais, que bicho ele seria? Eu gosto muito, como eu falei, do cavalo. Ele é forte, ele age, é trabalhador, ele revigora, ele tem que ter vitalidade e eu acho que isso é importante. O que mais lhe emociona no Rio de Janeiro? Mas emociona a coragem do carioca. O carioca é muito corajoso. E o que lhe tira o sono? A violência. Se tivesse que convencer um turista a visitar a cidade, o que você diria? Vem que é tranquilo e aqui só tem coisa maravilhosa. E o carioca é acolhedor. Um carioca que é a cara do Rio. Acho que o Eduardo Paes. E um carioca que te representa. Só um? Pode falar dois? Pode. Você falou então o César Maia, que foi importante, e o que me representa é o meu irmão, que foi eleito deputado estadual, que eu tenho que cobrar dele. Tem que me representar, eu votei nele, então eu tenho que cobrar ele. Ó o jabá, hein? Ó o jabá. O que você faria se só te restasse um dia? Ficar abraçado com a minha família o tempo todo, com minhas filhas. Um medo? Tenho pavor de cobra. Tenho medo de cobra. Também. Um sonho? Um sonho? Ser prefeito. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Foi muito bom conversar com agradeço. você, presidente. Parabéns a vocês Carlos todos. Caiado. Volte sempre. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!